Oi, homens, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, para uma dica importantíssima aqui do nosso curso Química 10, o nosso canal do YouTube Química 10 com o professor Gustavo Pinheiro, tá? Meus nobres, quero falar de um assunto extremamente importante para o teu Enem, um assunto que faz parte do conteúdo de soluções e, especificamente, trabalha a parte de concentração. Mas a concentração dentro de um fenômeno que nós provocamos com algum fundamento, que é chamado de diluição. Diluição de soluções. Joga na tela, meu diretor. Pois é, gente, diluição nada mais é a redução de uma concentração. Meus nobres, vocês sabem muito bem que quando se fala de diluir, você já deve ter tomado um café forte e não ter sentido tão agradável com aquele sabor. E aí o que é que você faz quando tem aquele café forte? Você adiciona água. Adiciona água, que é o nosso solvente universal. Nesse ato de adicionar água, o que é que tu percebe? Que o sabor do café fica menos forte. Isso quer dizer que teu café está diluído, ele está menos concentrado. Pois é, isso é uma diluição, beleza? Então tá aqui, diluir uma solução significa adicionar mais solvente para reduzir a concentração do soluto, sem alterar sua quantidade total. É lógico, se você coloca, por exemplo, 3 colheres de café para preparar o seu café e ele está forte, a quantidade de colheres de café não vai ser alterada, porque você colocou mais água, mas a concentração sim. Ela vai mudar, ela vai ficar menos concentrada. Então, entendeu? O que é diluir? Acrescentar mais solvente a uma determinada solução concentrada para que a tua concentração não venha aumentar, venha diminuir. Anotou? Outra coisa importante destacar: soluto, parte dissolvida, solvente, parte que dissolve, solução estoque é a solução concentrada. É porque às vezes a gente se depara com essas nomenclaturas. Solução estoque é aquela tua solução inicial, é aquela tua solução que está concentrada. Professor, e tem conta nisso? Tem, gente. O detalhe que você tem que ter cuidado, meu diretor, joga o Hobbes aí, meu filho, para eles não se perderem. Olha o Hobbes, meu filhinho! Meu filhinho, olha o Hobbes. O cálculo que a gente vai aplicar em diluição não é um cálculo direto, é um cálculo inverso. Por quê? Você irá perceber que o volume vai aumentar, mas a concentração não vai aumentar. Ela vai diminuir na mesma proporção. Para quem gosta de fórmula, joga na tela, meu diretor, tem a fórmula da concentração. C1V1 é igual a C2V2, onde eu tenho aqui para vocês que este volume V2 é o teu volume V1 mais uma quantidade de solvente que você adicionou. Geralmente o solvente que você coloca é o solvente universal. E o solvente universal geralmente é a nossa água, evidentemente. Beleza? Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Para preparar 500 ml de uma solução 0,1 mol por litro a partir de uma solução estoque 1 mol por litro, você precisa de 50 ml da solução estoque, adicionando 400 ml para alcançar o volume da concentração desejada. Gente, é o seguinte, eu tenho que a minha solução ela está em 1 mol por litro. Essa é a nossa solução concentrada. E eu tenho aqui 50 ml dessa solução. Aí a questão me disse que eu adicionei 450 ml de água. Ou seja, no final eu fiquei com 500 ml. O que é que aconteceu com a concentração? Ela diluiu. O que é que eu tenho que perceber? De 50 ml para 500 ml. Ô, meus nobres, isso daqui aumentou quantas vezes? 10. Se meu volume aumentou 10 vezes, entenda, a minha concentração vai diminuir 10 vezes. Ou seja, 1 dividido por 10 é igual a 0,1.
0,1 mol por litro. Então entenda, gente, que diluir é colocar mais solvente, que geralmente é a água. Você vai olhar e quantas vezes o volume aumentou, porque a quantidade de vezes que o volume aumenta é a quantidade de vezes que a concentração diminui. E foi o que aconteceu aqui nesse exemplo prático que ele dissertou aqui. Eu tinha uma concentração de 1 mol por litro, com 50 ml, adicionei 400 ml de água, ou seja, 450 mais 50 foi para 500, de 50 para 500 aumentou 10 vezes, então significa dizer que a minha concentração vai diminuir 10 vezes. Entenderam, gente? Isso que é diluição, não tem segredo, tá? Bota mais solvente para diminuir a concentração. Agora vamos para o exemplo prático, que já foi da prova do Enem. Se liga, vamos lá, meu diretor, vamos colocar essa questão. Foi do PPL de 2019, que traz o seguinte, pode abrir até, diretor, para os meus alunos terem essa imagem geralzão da tela, depois eu apareço, tá? Nos municípios onde foi detectada a resistência de Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro de concentração de 10% de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que a pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para o uso em campo. Todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. O objetivo é combater uma concentração final de 2% de volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter no frasco plástico? Meus nobres, vamos lá. Eu tenho aqui o larvicida, que está aqui neste recipiente, tá? E ele está com 10%. 10% de volume. Ele tem um volume aqui que eu não sei qual é. Aí eu diluí, eu fiz uma diluição, ou seja, eu acrescentei água para que este larvicida ele faça 1 litro. 1 litro que você sabe que é igual a 1000 ml. Mas eu quero esse larvicida com 2%. Meus nobres alunos. Vamos lá. Se eu estou saindo aqui de 10 para 2%, isso daqui diminuiu quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. Então, se a minha concentração diminuiu 5, o meu volume, ele obrigatoriamente vai aumentar 5 vezes. Então, a minha pergunta é, qual número multiplicado por 5 é igual a 1000? Pô, Gustavo, o número que multiplicado por 5 é igual a 1000, 200. 200 ml. Se eu pego 200 e multiplico por 5, isto é igual a 1000. Então, este é o volume que eu tenho do meu larvicida, né? O de 10%. Então, marcamos letra D. Entenderam, galera? Eu tinha um larvicida de 10%, que tinha um volume lá que eu não sei. Acrescentei água para preparar 1 litro, ou seja, para 1 litro dá 1000 ml. E eu tinha esse larvicida com 2%. Ora, de 10 para 2 diminuiu 5 vezes. Então, o volume aumenta 5 vezes. Então, a pergunta é, qual número multiplicado por 5 que é igual a 1000? 200 ml, letra D. Viu como diluição é fácil? Foi questão do Enem e eu trouxe para vocês. Abre a tela, traga para mim, diretor, tirou o print. Pois é, gente, diluição é somente isso. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Fui!